Eu tenho visto viralizando nos últimos dias os memes do Tachad. E realmente é uma coisa bem engraçada. Aliás, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque o brasileiro costuma rir da própria desgraça. Nós temos aí hoje um país que está fadado ao fracasso por ser um dos países onde os impostos serão os mais altos, com essa tal de reforma tributária que estão fazendo aí. E o brasileiro fica fazendo piada com isso. E o mais engraçado ainda é a gente ver a quadrilha que está no poder se preocupando com os memes. Estão preocupados com os memes. E já estão falando aí cada vez mais agora, toda vez que surge alguma coisa assim que desfavorece a eles falam em regular as redes sociais. Eles ficam o tempo todo ameaçando as pessoas de fazer isso. Mas se esse país nosso fosse um país minimamente sério, essa quadrilha que está no poder não estaria preocupada com memes. Eles não estariam preocupados com memes. Eles estariam preocupados em como sair da cadeia. Porque era para estar todos eles presos, dada ao número de crimes que já cometeram por aqui, principalmente crimes de corrupção. E eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo no momento atual, que a gente tem que relembrar tudo o que aconteceu lá atrás e confirmar o que eu estou dizendo aqui, que essa turma tinha que estar tudo na cadeia. Vocês se lembram quando o Bonner falou que o Lula não devia nada à justiça? Vamos lembrar como é que foi? O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. O senhor não deve nada à justiça porque a Vara de Curitiba foi considerada incompetente. Né? Então, anulou tudo aquilo ali não existe mais. Acabou. O senhor não deve nada à justiça. E aí, hoje nós temos aqui a notícia na Globo News, do blog da Júlia do Alibe, que diz o seguinte: Justiça decreta prisão de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, há 98 anos em regime fechado. Vamos ver o que diz aqui a nossa querida Daniela? A informação é importante, se você buscar esse personagem na sua memória, você vai lembrar dele. O nome dele é Renato Duque. Se buscar ele na memória, a gente vai realmente lembrar. Eu vou trazer daqui a pouquinho uma notícia para a gente lembrar bem do Renato Duque. Foi diretor da Petrobras e, segundo a apuração, documento obtido pela Júlia, que ela gentilmente encaminhou aqui para que a gente pudesse mostrar também no Conexão, houve sentença condenatória transitada em julgado contra Renato Duque, ou seja, não caberia mais recurso, é o que diz aqui o mandado de prisão de Renato Duque. Condenação, gente, é uma pena de 98 anos, são várias acusações de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Detalhe, né? O Duque aguardava a conclusão do julgamento dele pela Justiça de tornozeleira eletrônica desde março de 2020, né? Ele ficou preso por 5 anos depois dos primeiros desdobramentos da Operação Lava Jato, que agora resulta numa imensa condenação. Renato Duque, olha só, a Júlia do Alibe detalha aqui pra gente, né? Teve condenação em 2015 a 20 anos e 8 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, em 2016 a 20 anos e 3 meses, também corrupção e lavagem de dinheiro, maio, 10 anos por corrupção, maio de 16, perdão, né? Março de 17, 6 anos e 8 meses por corrupção, e assim segue. Ele foi tendo uma condenação aí a cada ano. Tudo somado, chegamos aí a esses 98 anos. Ainda segundo a informação que a do Júlia do Alibe está atualizando lá no blog dela, mas ela, de novo, gentilmente cedeu aqui pra gente no Conexão, já foi disparado, né, o mandado de prisão. Ele tem residência em outro estado, fora do Paraná. A Justiça Federal do Paraná é que, né, deu a sentença transitada em julgado. E, segundo a apuração da Júlia, já tem gente na rua buscando o Renato Duque. Pois é, né? A nossa Daniela Lima com o celularzinho dela ali, né? Mas por que a Daniela Lima não foi mais clara, né? Não disse aqui por quê, quais são os crimes do Renato Duque. Ela falou ali os períodos, né? A data, né, que aconteceu o crime ali em 2014, 2015, 2016. Quem será que estava governando o país nessa época, né? E aí, mas o Sérgio Moro, ele foi considerado um juiz suspeito e as condenações do Luiz Inácio foram todas
canceladas, todas anuladas, mas não foi aqui no Paraná, na Justiça do Paraná, que o Renato Duque foi condenado e agora foi confirmada aí a prisão dele, a condenação dele, uma condenação de 98 anos de cadeia em regime fechado. O que será que ele fez de tão grave assim para merecer uma pena tão alta? Vamos ver aqui nessa notícia. Duque diz estar disposto a devolver 20 milhões de euros recebidos como propina. Notícia de 6 de maio de 2017. E aqui está o Renato Duque, ex-diretor da área de serviços da Petrobras. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, na primeira instância, que está disposto a devolver 20 milhões de euros, cerca de 69 milhões de reais à época, hoje passaria de 100 milhões de reais, que recebeu como propina. O dinheiro, segundo ele, está em 2 contas no exterior. Aí aspas para o Renato Duque. Gostaria novamente de enfatizar meu interesse de assinar uma repatriação que for necessário para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito, disse o Duque. A afirmação faz parte do interrogatório de sexta-feira, dia 5, a primeira vez que ele falou sobre o esquema de corrupção descoberto na Petrobras. O ex-diretor de serviços da Petrobras foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro em uma ação que apura se o ex-ministro Antônio Palocci recebeu propina para atuar a favor da Odebrecht. A denúncia trata de pagamentos feitos para beneficiar a empresa Sete Brasil, que fechou contratos com a Petrobras para a construção de 21 sondas de perfuração no pré-sal. Como réu nesse processo, ele havia ficado em silêncio durante o interrogatório realizado em 17 de abril, e pediu para ser interrogado novamente pelo juiz, ou seja, ele pediu para ser interrogado. Não tinha nenhuma tortura, não tinha nada, ele pediu para ser interrogado. Além destes 20 milhões de euros, Duque também se comprometeu a devolver valores que estão em uma terceira conta no exterior. Contudo, não mencionou o valor. De acordo com o ex-diretor, estas são as únicas contas que ele possui fora do país. Duque afirmou que há uma acusação de que ele tenha movimentado dinheiro no exterior já com a Lava Jato em andamento e que isso foi colocado como uma falta de respeito à operação. O ex-diretor confirmou que houve a movimentação, mas negou desrespeito. Disse que o banco exigiu esta operação. Então nós temos aqui o Renato Duque, que pegou propinas e segundo ele, em uma das contas, tinha cerca de 20 milhões de euros. Se você for atualizar para os valores de hoje, acho que hoje o euro está mais de R$6. Daria mais de 120 milhões de reais. Só o diretor da Petrobras, o Renato Duque, em propina. Mas aí vem o Bonner, não, o senhor não deve nada à justiça. O Lula não sabia de nada. O Palocci devolveu 100 milhões, o Renato Duque se comprometeu a devolver, atualizado para o valor de hoje, mais de 120 milhões, mas o Bonner vem com aquela conversinha de que o Lula não deve nada à justiça. E o Zé Dirceu, dias atrás, falou que, inclusive, o mensalão não existiu, né? O mensalão foi a maior fake news que já foi contada aqui no Brasil. Se o mensalão não existiu, certamente o Zé Dirceu vai dizer que o petrolão muito menos. Vamos lembrar? E o Supremo me absolveu de formação de quadrilha, como chefe. E basta ver quem é Roberto Jefferson hoje, quem sou eu, para ver como aquilo foi a primeira grande fake news do Brasil, foi o mensalão. A primeira grande fake news no Brasil foi o mensalão. A segunda deve ser o petrolão. Onde o Renato Duque, que agora está sendo confirmada a sua condenação aí a 98 anos de cadeia em regime fechado, ele se comprometeu em devolver em apenas uma das contas cerca de 120 milhões de reais em valores atualizados. Sem contar uma outra conta que ele não mencionou os valores. Sabe-se lá quanto que ele tinha nessa outra conta. Se era mais ou menos valores do que ele tinha nessa primeira. Então, você vê, todos os que devolveram ali foram mais de 20 bilhões de reais devolvidos, somando tudo. Mas o senhor não deve nada à justiça, o senhor é um homem santo. O senhor Lula é um homem santo, pode comandar o Brasil novamente, que não vai ter problema nenhum. Vamos colocar lá a raposona velha
para cuidar do nosso galinheiro, que não vai ter problema nenhum. Vamos ver o que dizia o Renato Duque. Vamos ouvir o Renato Duque para a gente tirar as dúvidas. Já havia essa situação? Já havia essa situação. E permaneceu até a sua saída? Permaneceu até a minha saída. Quem que era responsável por arrecadar esses recursos para o Partido dos Trabalhadores junto às empresas? Eram os tesoureiros. Né? Inicialmente o Delúbio, depois o Paulo Ferreira e posteriormente o Macari. O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? Tratei com os 3. Mas Duque mudou de ideia. Foi ele mesmo que pediu para depor ao juiz Sérgio Moro. E neste depoimento de hoje, Duque acusou o ex-presidente Lula de controlar todo o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras para o Partido dos Trabalhadores. No início do depoimento, Renato Duque disse que a propina paga por empresas já existia quando ele assumiu a diretoria de serviços da Petrobras em 2003 e que todos do PT sabiam da existência. Ou seja, né? Mas, como disse o Bonner, que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo, o Lula não deve nada à justiça. O Lula não deve nada à justiça, né? Nada. Ele não deve nada à justiça. O Renato Duque, diretor da Petrobras, roubou desse tanto. O Palocci, que era o ministro da Casa Civil, braço direito do Lula, roubou desse tanto. O Zé Dirceu, que agora diz que o Mensalão foi a primeira grande fake news, foi o chefe daquele esquema de corrupção todo, mas o Lula também não sabia de nada. Agora nós temos aí os irmãos Batista em ação, estão aí com todo... de vento em popa, né? Comprando termoelétricas com 9 bilhões de prejuízo, mas esses 9 bilhões, 2 dias depois, foi editado a medida provisória que vai diluir na conta dos consumidores, dos trouxas aqui dos consumidores. Os irmãos Batistas estão aí, nadando de braçada de novo no governo, de novo, porque a gente tem que lembrar que durante os governos do PT foi que eles, através de bilhões do BNDES, se tornaram a maior empresa de proteína animal do mundo. E eles estão aí novamente. Será que é porque eles acham que agora a impunidade vai reinar e não vai ter ninguém que vai ter coragem de peitar essa turma? Então, nós temos que ouvir de novo o que disse o Bonner, né? O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. Considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. O senhor não deve nada à justiça. Quem deve são só os seus subordinados. Só os seus subordinados que roubavam bilhões e bilhões e bilhões dos idiotas dos contribuintes. Nós somos todos palhaços. Se você tiver o seu nariz de palhaço, coloque na sua cara aí, porque nós somos todos palhaços. E você tem alguma dúvida que essa condenação que foi feita lá pela Justiça do Paraná, você tem alguma dúvida de quando chegar lá no Supremo, isso aí vai ser anulado, porque veio lá da Lava Jato e que lá foi todo mundo considerado suspeito? O juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito, o TRF4 que tinha julgado o Lula, ninguém fala nada, mas também deve ser suspeito, né? Porque todos eles condenaram o ex-presidiário. O STJ manteve a condenação. Então essa turma é tudo suspeito. Os únicos que não são suspeitos são os ministros da Suprema Corte. A maioria deles indicados pelo PT, nomeados pelo PT. Então, se você tiver aí o seu narizão de palhaço, coloque aí no seu nariz. Durma com o seu nariz de palhaço, porque nós somos todos palhaços. Essa turma ri da nossa cara. Essa turma ri da nossa cara. É impressionante a cara de pau dessa turma. Estão aí comandando o nosso país agora. A mesma quadrilha, o mesmo raposão está cuidando agora do galinheiro. Com a diferença de que aquele que poderia pegar o raposão foi considerado suspeito e não vai ter mais ninguém que vai ter coragem de ousar pegar o raposão, porque senão pode parar atrás de uma grade, atrás de uma cadeia.
e o Raposão está se sentindo livre, leve e solto para fazer o que ele quiser. A quadrilha está de volta ao poder, como disse o Geraldo Alckmin, né? Ele quer voltar à cena do crime. O Geraldo Alckmin pegou uma carona, voltou com ele para a cena do crime e está aí agora o que está acontecendo. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem aí o seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.